Agora é a hora da nossa varredura no sistema de ignição, primário e secundário. Nesse caso aqui a gente vai ser feliz porque tem acesso aos dois. Nem todos os carros isso é possível. Aqui a gente tem um conector da bobina por onde a gente vai pegar o primário com agulha. E a gente tem todo o secundário ali, todo exibido para a gente conseguir pegar o sinal dele com o nosso captador indutivo. Há carros que a gente não tem acesso ao primário, a gente aí vai trabalhar só em cima do secundário. E às vezes, somente com o captador também não é possível pegar o sinal perfeito do secundário. Precisa a gente instalar um cabo ferramenta, mas sem maiores problemas também. O que interessa é saber que sistema de ignição é padrão. O teste que você aplica em um, a análise, você aplica em outros também. Bora lá então para a nossa configuração, que é o passo 1. Vem comigo aqui então. Primeiro passo, nesse caso a gente deve usar esse trigger superior aqui, ó, logo após o meio da tela, porque a gente vai mirar ele exatamente no pico de disparo. Depois, o tempo. É primordial você usar 1 milissegundo em todos os testes do sistema de ignição, seja primário ou secundário. Aqui a gente vai começar pelo primário. Aqui, no tipo de ponta de prova, como a gente vai usar o primário, a gente vai colocar o 20/1, que é essa ferramenta aqui. Esse aqui, associado com um AX1, ele se torna uma ferramenta de proteção do osciloscópio. 20/1, a gente vai aumentar a capacidade de leitura do osciloscópio em 20 vezes, já que a gente tem no Rantek 35 volts originalmente, colocando esse cara aqui a gente vai aumentar para 700 volts. Pronto, selecionado aqui 20/1, DC. Agora a gente vai usar aqui na tensão algo próximo de 20 volts, porque a gente tem uns pulsos de ignição bastante elevados, principalmente na hora do pico de disparos. Há alguns casos que não chega tanto, mas enfim, a gente inicia com 20 volts. Posteriormente podemos diminuir para 10, mas primeiro a gente tem que ver essa anatomia na tela. Pronto. 1 milissegundo, 20 volts, configurado certinho. Nesse caso aqui está no automático, sem maiores problemas. Depois que ligar o carro a gente pode diminuir isso aqui, mudar o trigger para normal ou único conforme o caso. Vamos à instrumentação agora. Primeiro passo, atenuador ligado aqui em série com a X1. E aí, perdão, isso mesmo, atenuador ligado com a X1. Você não consegue usar isso aqui separadamente, a menos que você estivesse com uma X10, mas nesse caso aqui é o 20/1, é só esse pedacinho aqui, tem que ter a X1. Então, liguei a X1, instalei aqui no nosso canal 1, e aí, massa de referência para o negativo da bateria, e o sinal na agulhazinha, que para acessar o pulso do primário a gente vai espetar lá no conector da bobina. Só que antes a gente tem que fazer um procedimento, que é o teste de isolação, para evitar que se tiver uma trinca lá, possa drenar para cá alta tensão e isso vir a danificar o nosso osciloscópio. Então, vamos fazer isso antes? Como é que faz, professor? Cabinho extensor, agulhazinha na ponta. Isso aqui é básico. Antes de qualquer teste com osciloscópio, o ideal é realizar esse teste de fuga de tensão ou eficiência do isolamento, mesmo que você não esteja trabalhando na parte de ignição. Muito simples, você pega esse cabo, liga aqui no negativo da bateria e aí, após ligar o veículo, com ele em marcha lenta, a gente passa essa agulha por toda a extensão dos cabos de vela e da bobina. Se tiver alguma trinca, vai pular para cá. Não se preocupa que não tem perigo de choque, desde que eu esteja afastado do veículo. Eu não posso estar com a minha mão encostado na lataria e nem meu joelho, minha perna, a barriga, nada. Eu preciso estar afastado, pelo menos uns 10 centímetros do carro,
com a mão aqui, se tiver alguma fuga, vai drenar somente para cá. Pode ligar o carro para mim, para a gente fazer esse teste de isolação. Fica de olho aqui em toda a extensão da parte da ignição, que agora eu estou testando o isolamento dessa região. Pode ligar o veículo. Carro em marcha lenta. Tá? Ainda não estamos no osciloscópio, estamos procurando uma fuga. Com a agulha eu só tenho que percorrer. Carcaça da bobina, aqui na lateral do conector, parte inferior, lateral. Detalhe, mesmo que a bobina tenha aparência de nova, toma cuidado. Isso aqui salva o teu osciloscópio e evita uma fuga de alta tensão que condena qualquer tipo de osciloscópio. É muito simples de fazer. Isso aqui é uma conferência. Eu creio que não vamos encontrar nenhum problema, mas se tivesse, obviamente, né? Quando você tiver uma fuga de tensão e um cabo de vela, não tem o que fazer. O primeiro passo é você já substituir antes de prosseguir com o seu trabalho. É um jeito que você acaba fazendo o diagnóstico, mesmo antes de começar a usar o osciloscópio, mas também você consegue com isso evitar um dano à sua ferramenta. Quando tem uma fuga em qualquer parte da chupetazinha lateral aqui, a alta tensão começa a fluir para a agulha e aí o carro obviamente já começa a falhar. Nesse caso não encontrei nada. Agora sim eu posso fazer a minha instrumentação aqui sem maiores preocupações. Então agora eu venho aqui, ó, presta atenção lá na tela do osciloscópio que a hora que eu instrumentar aqui a agulha, nesse caso que eu vou dobrar a agulha para facilitar, dobrei, vou espetar o conector da bobina, nesse caso aqui são 3 fios, o do meio é o 12 volts que chega para ela e os da lateral são os que fazem o pulso negativo para acionamento. Então eu vou espetar primeiro o do pino de trás. Ó, já temos um sinal na tela. Por que não está estabilizando aqui na tela? Hã? Por falta do trigger. Olha onde que está a posição dele aqui, ó. Não vai funcionar mesmo. Isso aqui eu tenho que deixar lá em cima para ele poder mirar lá no pico de disparo. Então eu pego aqui, ó, o trigger lateral, levo lá para cima e olha só, dormiu. Show! Perfeito, né? Esse é o teste de primário. Capturado esse primário, posso pausar e fazer a análise. Nesse caso aqui estamos com 1 segundo, 1 milissegundo, 2, 3. 3 milissegundos tempo de carga e mais ou menos 950, próximo aqui de 1 milissegundo de tempo de queima. A tensão residual da bobina está bacana, temos um W aqui no final do tempo de queima e não identificamos aqui maiores problemas. Nesse lado que faz aqui o 1 e 4 da bobina. Agora do outro lado que é a outra banda do conector aqui, o lado oposto, eu vou espetar para a gente ver o que tem. Então eu tiro a agulha daquele pino e instalo do outro lado aqui. Coloquei aqui, já tem a imagem lá na tela. Olha de rapidinho que é. Mesma coisa, eu venho aqui, pauso. Pronto, pausei. Temos aqui 1, 2, um pouquinho menos de 3 milissegundos de tempo de carga. E temos aqui um pouquinho menos de 1 milissegundo de tempo de queima. Tensão do residual, beleza, bacana. Está dentro da tolerância, sem maiores problemas também. Isso no primário. Agora vamos para o secundário. Para a gente instrumentar e configurar aqui os valores do secundário, e nesse caso a gente pega o sinal por indução, o primeiro passo é eu remover aqui a instrumentação para evitar com uma configuração errada eu forçar a ferramenta também. Então só tirei ali a instrumentação, deixo aqui solto, deixo aqui do lado do osciloscópio, mesma coisa, só tiro aqui o meu conector onde está o atenuador, tirei, pronto. Agora eu posso proceder à configuração, que é o próximo passo.
para a gente identificar o pulso desse secundário. Aí, nesse caso, como é uma captura por indução, eu tenho que usar aqui X1, ok? Sempre que for uma captura por indução, eu uso X1. E aí, usei X1 e já foi lá para 1 volt por divisão. Eu posso começar por esse valor. Nesse caso, eu tenho que trazer aqui para o meio da tela. O trigger também fica na posição superior. E aí, já está tudo certo. O tempo não precisa mexer. Agora o instrumento aqui, o meu captador indutivo. Então está aqui o meu canal número 1, que é o que a gente vai utilizar. Instrumentei. E aí, com o meu captador indutivo, eu vou lá no sistema de ignição, percorrendo o secundário. Como é uma captura por indução, é somente aproximar. Eu só tenho que aproximar dos cabos de vela ou da bobina que o sinal já vem na tela para mim. Lembrando que essa captura de sinal de secundário por indução, ela não é o valor, ela não vai trazer na tela para nós o valor real dos kilovolts, sem maiores problemas. Para a gente ver o tempo de carga, o tempo de queima, tá tudo bem, não tem erro nenhum. Então, aqui colocando na chupetinha aqui do cabo de vela, a gente já vê aqui um sinal de secundário. Aqui também dá para ver, aqui mesma coisa, e aqui também. Só tem um detalhe, caso que aconteceu nesse aqui, o sinal ficar de ponta cabeça, eu só tenho que vir aqui, ó, clicar no V e inverter, ok? Quando eu inverto o canal, aí fica na posição correta. Pronto, ficou na posição correta, assim que tem que ser, com a imagem em pé, olha aí. E dormiu. Esse é o teste de secundário, que na verdade não passa de um espelho do primário. Quando você tem acesso aos dois, ó, presta atenção nisso aqui, dica de ouro. Quando você tem acesso a primário e secundário, realiza o seu teste pelo primário, que ele é mais eficiente. Você consegue ver, além do tempo de carga, o tempo de queima, você consegue ver o valor de pico de disparo, você consegue ver também uma queda de aterramento que eventualmente tiver na bobina de ignição. Então, pelo primário, a gente tem uma quantidade de informações muito mais abrangente. Isso ajuda muito. Mas, contudo, se não tiver pelo secundário aqui também, você consegue fazer belos diagnósticos. Às vezes, tem que inverter o canal, mas sem problema, para você ter esse padrão. Quando inicia o pulso, tem que descer, né? A gente só não vai ter a ondinha quadrada, igual lá no primário, mas sem problema. Aqui no secundário a gente vê tempo de carga, tempo de queima, tensão residual da bobina, mostrando que nesse caso aqui deu quase 3 milissegundos de tempo de carga, praticamente 1 milissegundo de tempo de queima cravado. Tivemos também a tensão residual aqui da bobina perfeito, mostrando um W aqui, que indica que a bobina está tudo bem. E está feito a varredura no primário e nesse caso aqui também fizemos no secundário. É isso que você vai fazer aí, para já ter um direcionamento de como está a saúde do sistema de ignição do carro que você estiver trabalhando. Na varredura do sistema de ignição, eu fico por aqui e a gente se vê na próxima aula. Até lá!